Uma das criminosas mais ousadas do Rio de Janeiro acaba de ter um fim sangrento. Diaba Loira, a mulher que teve a coragem de trair o Comando Vermelho e se aliar ao rival, o Terceiro Comando Puro. Conhecida por debochar dos inimigos nas redes sociais, desafiar até familiares de Fernandinho Beiramar e expor sua vida no crime como se fosse um troféu, Eveline Passos parecia pedir a morte a cada postagem. E ela veio, jurada de morte pelo CV, marcada pela polícia e sem medo de provocar, a Diaba Loira acabou sendo executada de uma forma brutal, com vários tiros, o corpo enrolado num lençol, as vestimentas pretas, como se tivesse feito parte de algum ritual macabro. Nesse vídeo a gente vai entender os detalhes sobre o fim da mulher que ousou aí desafiar o Comando Vermelho. Eu sou o Marcelo Miros, depois da vinheta eu te conto. Antes de ser conhecida como a temida Diaba Loira, ela era apenas Eveline Passos, uma jovem que nasceu e cresceu em Tubarão, no interior de Santa Catarina. Ali ela chegou até a formar uma família ao lado do marido, com quem teve 2 filhos, mas a relação não terminou muito bem e o fim foi marcado por violência. Inconformado com a separação, o ex-marido tentou matá-la com uma faca, desferindo ali um golpe que atingiu seu pulmão. Segundo reportagens como as exibidas pelo Band Urgente, tanto ela quanto o ex já mantinham vínculos com o tráfico de drogas na região. Sim, Joel, ela já era, já tinha ligação com o tráfico quando morava em Santa Catarina, tanto que o ex-companheiro dela também era ligado ao tráfico, então ela já era procurada então em Santa Catarina pela polícia de lá. Após sobreviver ao ataque e perceber que o seu ex não havia sido responsabilizado pelo crime, a Eveline tomou então uma decisão drástica, deixou a sua cidade natal para trás e em 2022 seguiu rumo ao Rio de Janeiro em busca de um novo recomeço. Em 2022 e tal, foi agredida pelo ex-marido, ali ela apanhou, fugiu de Santa Catarina e foi para o Rio de Janeiro. Mas, em vez de trilhar um novo caminho, a Eveline mergulhou ainda mais fundo no universo do crime. E não foi em qualquer lugar, ela se aproximou diretamente da facção mais conhecida do Rio, o Comando Vermelho. A mesma mulher que antes exibia nas redes sociais momentos de família, medalhas de conquistas, fotos do casamento e da gravidez, passou então a ostentar imagens de fuzis e outras armas de grosso calibre. Junto disso, vinham frases desafiadoras e provocativas, como "não me entrego viva", "só saio no caixão". Além dos vídeos que ela já enfrentava a polícia, dizendo que não tinha medo de ser pega, começou a fazer vídeos também enfrentando então os rivais, antigos aliados do Comando Vermelho. E assim nascia então a conhecida agora como Diaba Loira. Diaba Loira. Eveline se firmou então como uma espécie de soldada do Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente aí no bairro de Cardinal Azul, onde ela passou a atuar de forma ativa dentro da facção. Catarinense, Eveline chegou ao Rio fugindo de uma tentativa de feminicídio. Entrou para o Comando Vermelho. Com o passar do tempo, a Eveline passou então a ser cobiçada pela facção rival, o Terceiro Comando Puro, o TCP, que exercia domínio na Zona Norte. Começou então a lhe fazer algumas propostas tentadoras. Foi aí que ela acabou tomando uma decisão bem ousada, abandonou o Comando Vermelho e numa manobra arriscada, conhecida no mundo do crime como pular o muro, passou a integrar aí as fileiras do TCP. Ela pertencia ao Comando Vermelho porque ela morreu, mas antes mesmo de morrer, ela tinha deixado o Comando Vermelho e trocou de facção. Se aliou à facção Terceiro Comando Puro, chamada aqui no Rio de Janeiro. Segundo reportagens divulgadas pela imprensa, Eveline teria sido agredida por antigos parceiros do Comando Vermelho. Esse episódio de violência seria um dos principais motivos que a levaram então a romper com a facção e buscar abrigo no Terceiro Comando Puro. Comando Vermelho pra mim é só bala, rapá. Sofri uma covardia com a galera aí, tá ligado não? E papo reto, tem mais essa não, tô com os caras não, pegou a visão? Mano, a pior covardia, que eu sofri no CV, mano, quando eu tava lá, foi eu ter apanhado de um cara, sendo que ele tava roubando o próprio chefe dele, o HN. Depois da mudança de lado, Eveline não apenas vestiu a camisa da nova facção, como rapidamente se tornou uma das peças mais influentes dentro dela. O fanatismo pelo novo time era tão grande que chegou a tatuar nas costas os símbolos dos chefes da região. O coelho, também conhecido ali como o coelhão, chamado de coelhão, e o jacaré, conhecido como Lacoste.
Nas redes sociais, assumiu quase que o papel de porta-voz do TCP, se a gente pode dizer assim, né? Transformando então seus stories em palco para poder debochar e atacar integrantes do Comando Vermelho. Chegou a afirmar que muitos do CV não dariam conta dela em certas situações e até sobrou, né, para o sobrinho do Fernandinho Beiramar, né? Ele acabou virando alvo também das suas provocações. Naturalmente, toda essa ousadia chamou a atenção do público online, as suas postagens polêmicas viralizavam, né, e a Eveline acabou ganhando notoriedade justamente por desafiar sem medo, né, nada menos que a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Sei que, pô, os canas e CV vai querer me pegar toda a vida, mas tipo, naquele pique, tá ligado? A gente não tem medo não, mano. Para, de certa forma, justificar toda essa fúria e pintar os rivais aí como os grandes vilões da história, a Eveline chegou então a declarar que os integrantes do Comando Vermelho haviam tirado a vida de alguns de seus parentes, incluindo a própria mãe. Além disso, segundo ela, os criminosos também teriam perseguido pessoas próximas e até procurado outros membros de sua família em Santa Catarina. Essa guerra é entre a gente, tá ligado? Não é entre família não, mano. Vocês pegaram minha família, mano. Vocês mataram minha mãe, vocês mataram a pessoa. A única pessoa que eu tinha. Mas, convenhamos, né? Trocar de facção desse jeito é praticamente assinar a própria sentença. É só uma questão de tempo, né? Você nunca sabe quando, mas cedo ou tarde o destino vai cobrar. E mesmo que o TCP tenha acolhido Eveline e tentado oferecer proteção, nada seria capaz de mudar o inevitável. O fim da Diaba Loira parecia ser apenas uma questão de quando e como aconteceria. O exorcismo da Diaba. Além de carregar a marca da traição ao Comando Vermelho e toda a rivalidade entre as facções, a criminosa de 28 anos também já estava na mira da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Contra ela pesavam suspeitas de envolvimento direto com o tráfico de drogas e participação ativa em organização criminosa. A Diaba Loira estava foragida desde 2023 após trocar tiros com a Polícia Militar durante uma operação na comunidade da Gardênia Azul, área onde ela atuava ali como uma das principais lideranças do tráfico. Ousada como sempre, Eveline chegou a usar a própria internet para comentar o confronto, admitindo sem rodeios que tinha participado do tiroteio. Conhecida aí por escancarar nas redes sociais a rotina de quem vivia dentro de uma facção, ela só conseguiu aumentar ainda mais a fúria dos rivais e a atenção da polícia sobre si. A verdade é que a sua morte parecia apenas uma questão de tempo. Restava saber se viria pelas mãos dos inimigos ou da própria polícia. Enquanto isso, a guerra entre as facções se intensificava a cada dia. O conflito territorial entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, que já se arrastava há anos, acabou ganhando ainda mais sangue e violência depois da execução de Caio da Silva Honorato, o Caioba, um dos chefes do CV, morto a tiros no Morro do Fubá por integrantes do TCP. E quando a morte de Caioba aí aconteceu, a ousadia da Eveline falou mais alto. A Diaba Loira não perdeu a chance de provocar a facção rival, os chamando de despreparados. Eu sei que vocês são despreparados, papo reto, e tudo com a mala de peidão. Então antes de ficar falando que a equipe Caos vai te pegar, que tão doido pra pegar, mano, para de querer ameaçar, tá até chato já, pô. Era como se Eveline desafiasse a morte a cada minuto, Impressionante a forma como ela se expunha. Com os ânimos ainda mais inflamados, no dia 10 de julho estourou um confronto na comunidade de Batomushi, onde 3 integrantes do TCP acabaram mortos. Depois desse episódio veio a confirmação, a Diaba Loira foi oficialmente jurada de morte pelo Comando Vermelho. Na prática, ela já estava marcada desde a traição, mas agora a sentença estava clara. Em áudios e vídeos, criminosos avisaram que a próxima da lista seria ela. E de fato, foi o que aconteceu. Tudo indica que a Eveline foi morta durante a última batalha entre CV e TCP. Em um curto intervalo de tempo, esse foi o 5º episódio de violência registrado na região. Os tiroteios começaram na noite de quinta-feira, dia 14, no Morro do Fubá, zona norte do Rio, e se estenderam até a manhã de sexta, no dia 15. Moradores dizem que o Comando Vermelho avançou sobre parte da comunidade. Foi justamente nesse confronto que a Diaba Loira acabou morrendo, selando de vez então o destino que parecia inevitável. Essa era
Eveline Rodrigues, a Diaba Loira. Nesta madrugada, o corpo da traficante foi encontrado no meio da rua, em Cascadura, na zona norte do Rio, a poucos quilômetros do Morro do Fubá, palco de mais uma madrugada de confronto entre facções. Policiais militares identificaram Eveline pelas características físicas e principalmente pelas tatuagens marcantes que ela carregava no corpo. No entanto, a confirmação oficial de sua morte ainda depende do laudo do Instituto Médico Legal. Foi levado para o Instituto Médico Legal. A Delegacia de Homicídios da capital foi acionada e investiga a morte da mulher. O corpo da Diaba foi localizado fora da área de confronto no bairro de Cascadura. Ela apresentava diversas marcas de tiros, principalmente na cabeça e no tórax, sinais de que a execução foi brutal. Para a polícia não restam muitas dúvidas, A morte da Diaba Loira teria sido um ato de vingança do Comando Vermelho. Ou seja, a Eveline não foi apenas executada, o seu corpo, além dos diversos disparos, foi encontrado enrolado num lençol e vestido de preto. É um detalhe que levantou até algumas suspeitas sobre algum tipo de ritual ou simbolismo aí para poder punir traidores. É difícil dizer, Vai ver, levaram a sério o seu apelido aí e resolveram exorcizá-la. Bom, enquanto isso, a polícia militar segue aí monitorando a região e agentes de inteligência acompanham atentamente as redes sociais para tentar entender o clima e os possíveis desdobramentos. E a grande questão que fica é, afinal, quem realmente matou a Diaba Loira? O certo é que a guerra entre o TCP e o Comando Vermelho continua, mas agora sem as provocações da mulher, que acabou virando um símbolo dessa rivalidade.